Boa tarde, hoje é 6 de agosto de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. E a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, confirmou hoje que a partir de setembro, a mistura do óleo diesel passará a contar com a adição de 11% de biocombustíveis, o B11. A adição evoluirá 1% ao ano, chegando a B15 em 2023. Segundo a assessoria de imprensa da BS Bios, essa informação será publicada na edição do Diário Oficial da União nesta quarta-feira, dia 7. E a colheita da safrinha avança para 81% da área plantada no estado do Paraná. De acordo com informações do DERAL, a colheita do milho safrinha avançou de 65% para 81% em uma semana. Do percentual ainda a ser colhido, 70% das áreas apresentam boas condições. 22% registram condições medianas e 8% apresentam condições ruins. 98% das plantações estão em fases de maturação e 2% em fase de frutificação. Em seu último levantamento, o DERAL estimou a produção de milho no estado em 13,6 milhões de toneladas, um aumento de 49% em relação ao ciclo anterior. Na safra 2017-18, os produtores colheram 9,1 milhões de toneladas do cereal. O rendimento médio subiu de 4.357 quilos para 6.079 quilos por hectare nesta safra. Já a área cultivada com o grão registrou um incremento de 7% e passou de 2,1 milhões para 2,2 milhões de hectares. BASF, há 7 anos ao lado de campeões do Desafio de Produtividade SESB. Vamos então convidar a Fernanda Custódio para participar conosco. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda ao Destaque Rural Notícias. Oi, Léo. Muito obrigada. Boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Então, Fernanda, você nos traz hoje informação a respeito da queda ou do recuo do índice de boas condições da safra de trigo no Paraná. É isso mesmo, Léo. Conforme você já destacou agora, tivemos a atualização nessa terça-feira desse boletim semanal que é reportado pelo Departamento de Economia Rural lá do estado do Paraná. E na cultura do trigo foi isso que mais chamou a atenção, viu, Léo? Esse índice de lavouras em boas condições baixou em uma semana de 64% para 62%. A gente ainda segue acompanhando também o comportamento do clima lá no estado do Paraná. Por enquanto, ainda é mantida essa projeção para essa temporada de 2,7 milhões de toneladas de trigo lá no estado do Paranaense. E é importante reforçar também que quando a gente fala de trigo, aqui no Brasil, os destaques são o estado do Rio Grande do Sul e também o estado do Paraná. E essa projeção, Léo, só a título de comparação, significa, então, uma queda de 3% em relação ao volume de trigo colhido na safra passada pelos produtores lá no estado do Paraná, de 2,8 milhões de toneladas. Isso a gente está falando da safra, uma estimativa e um cenário também de como é que está caminhando essa temporada lá no estado do Paraná, mas aproveitando a nossa conversa, né, Léo, hoje tem uma informação também muito importante, que é uma informação do CPEA a respeito de mercado, dizendo que nós iniciamos o mês de agosto com preços mais firmes. Por quê? Os participantes do mercado, nesse instante, estão mais cautelosos para fazer novos negócios e esperando a colheita dessa temporada, que já começa a partir do próximo mês, né, Léo? Então, a partir de setembro, a gente já começa a ver essa movimentação de colheita de trigo aqui no Brasil, e é por isso que a gente tem esse cenário. Tem outras informações também, está tudo detalhado no nosso site. Fernanda, a expectativa era desse final de semana ter geada no Paraná, né?
e seria uma condição muito ruim. Tem alguma informação já, se teve geada, como foi o impacto, se caso ocorreu geada no Paraná? Uhum. Léo, em algumas regiões, não só no estado do Paraná, mas em outras regiões também, a gente acompanhou essa questão da geada. Mas, por enquanto, não foi reportado nada que realmente preocupasse o produtor, o que realmente afetasse a lavoura nesse momento. Vou procurar melhor amanhã fazer um levantamento, mas, a princípio, eu acredito que não, Léo. Nenhuma informação foi divulgada também nesse sentido, pelo menos por parte dos produtores rurais, ou até mesmo, por exemplo, do DERAL, que sempre acompanha também essas informações e acaba reportando isso mais tarde. Mas também é importante destacar que hoje é terça-feira. Toda vez que a gente tem uma condição de geada, demora alguns dias para a gente realmente ver o impacto dessa geada, principalmente nas lavouras, né, Léo? Mas eu vou pesquisar e amanhã eu trago essa informação. Tá certo, obrigado, Fer. Outra questão que você nos comenta, então, é com foco no clima dos Estados Unidos. Soja e milho recuam na Bolsa de Chicago nesta terça-feira? Isso mesmo, Léo. Para a gente falar um pouquinho, né, contextualizar um pouquinho as informações de mercado. Na verdade, a gente não tem muitas novidades nesse sentido. Conforme a gente já tinha destacado desde a semana passada, muitos analistas reforçando que o mercado ia trabalhar de lado realmente, quando a gente fala isso, né, Léo, o mercado trabalhando de lado é sem movimentações muito expressivas. É isso que a gente acompanhou no pregão de hoje. O milho recuando entre 1 a 4 pontos nos principais vencimentos, e no caso da soja, nós tivemos quedas entre 2 e 3 pontos também, que é uma queda pequena, né? Se a gente comparar a movimentação também lá no mercado internacional. Isso porque os participantes do mercado ainda estão esperando, Léo, aquele relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, que vai ser reportado no dia 12 de agosto. Então, esse é um fator. O mercado está se posicionando e esperando essas novas informações, principalmente a respeito de área cultivada com soja e milho lá nos Estados Unidos, questão de produtividade e produção agora na temporada 2019-2020. Então, temos esse cenário. No caso do clima, Léo, nós temos todo dia essa atualização a respeito do comportamento do clima lá no meio oeste norte-americano, e nós temos, então, novas chuvas previstas em boa parte do meio oeste norte-americano nos próximos 11 a 15 dias. Já as temperaturas deverão ficar dentro da normalidade, então não tem nenhuma preocupação nesse momento. Claro, alguns analistas dizem que há uma certa preocupação com uma possibilidade de excesso de umidade, e outros acreditam que realmente essa chuva vai chegar em boa hora para essas lavouras também lá no meio oeste norte-americano. Lembrando que esse potencial produtivo dessa nova temporada lá nos Estados Unidos continua em aberto. Outro fator que a gente já tem falado aqui há um bom tempo, que segue como pano de fundo também nas negociações lá em Chicago, é essa questão dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, que continua. Ontem a China realmente confirmou que as empresas estatais pararam de comprar esses produtos agrícolas norte-americanos, e nessa terça-feira o Donald Trump afirmou que não está preocupado caso haja uma ampliação, né, Léo, uma continuidade dessa guerra comercial com a China. Então, a gente segue ainda sem saber realmente onde nós iremos parar com essa disputa comercial, mas, conforme a gente já havia destacado ontem, também tem muita gente preocupada com a saúde da economia global, né, Léo, diante dessa disputa entre as duas maiores economias mundiais. Fernanda, tá como destaque aqui no nosso site a acusação dos Estados Unidos sobre a China de manipulação da moeda chinesa? Isso, Léo, porque a China, teoricamente, deixou o yuan, que é a moeda dela, desvalorizar muito ontem. Então, houve também essa informação de que o Donald Trump está acusando realmente a China disso. Mais um detalhe em todo esse imbróglio que a gente tem acompanhado nos últimos dias também, viu, Léo? Então, assim, de ambos os lados, a gente tem acompanhado essas informações. Os Estados Unidos falam alguma coisa, a China revida, e assim segue. O que dá para falar é que
continua esse cenário de incerteza e instabilidade, mas o que mais importa mesmo é como é que o produtor brasileiro pode, então, realmente aproveitar essa oportunidade, né, Léo? Porque a gente está falando de soja, mas principalmente tem o milho brasileiro que começa, a partir de agora, a ganhar ritmo às exportações brasileiras. Então, a China também precisa comprar milho. Isso pode ser uma oportunidade para milho, carne suína. A gente tem visto já alguns especialistas e algumas mídias já trazendo essas informações também. Então, é muito importante ficar atento a todo esse cenário. E, claro, isso acaba impactando também os preços lá na Bolsa de Chicago, principalmente no caso da soja. E aí, né, Léo, a partir do mês que vem a gente já tem término de vazio sanitário aqui no Brasil. O estado do Paraná é sempre o primeiro a iniciar o plantio. Então, assim, são muitas informações onde o produtor já fez o seu planejamento, mas ele começa uma nova safra com várias incertezas. Isso sem contar essa volatilidade de dólar também, que o Cris fala daqui a pouco, mas, assim, são várias, inúmeras variáveis que o produtor rural brasileiro, ele também deve estar atento nesse momento. Sabe, Fer, que eu conversei com alguns produtores aqui, conversa de bastidor, né? Mas que estão assustados com a super safra do Centro-Sul e também aqui do Paraná, e não vão plantar milho esse ano com medo que se desvalorize muito o cereal, né? A cotação do milho devido a essa super safra aí. Sim, e o estado do Rio Grande do Sul, né, Léo, começa a plantar o milho já agora no final de agosto, é uma condição diferente. Mas ainda assim, quando a gente fala de safra de verão aqui no Brasil, falando principalmente da cultura do milho, a gente está falando do estado do Rio Grande do Sul e o estado de Minas Gerais que lideram essa produção. Mas é um cenário diferente, é um milho que fica aqui realmente dentro do Brasil e serve para atender essa demanda interna até a chegada da safrinha. Então, assim, normalmente é um cenário muito diferente do que a gente tem na safrinha, com um grande volume, né? A gente fala de safrinha de mais de 70 milhões de toneladas, e quando a gente fala de safra de verão, a gente está falando de, por exemplo, essa última temporada, 28, 29 milhões de toneladas. Então, é um cenário realmente muito diferente. Se a gente continuar exportando bem, Léo, quem sabe mais adiante esse quadro entre oferta e demanda não esteja um pouco mais equilibrado e dê condição realmente para o produtor fazer esse plantio. Mas essa decisão precisa ser tomada agora. Então, assim, mais uma vez, está na mão do produtor, ele precisa avaliar realmente, sentar, fazer conta, acho que isso é o mais importante, e realmente tomar essa decisão, né, Léo? O importante, né, Fer, a gente trazer informações com relação aos estoques, a demanda e também a venda desse milho, para dar mais tranquilidade para o produtor. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma redução de área de milho importante já ano a ano, e o milho é muito importante para rotação de culturas, para plantas daninhas, para controle de algumas outras doenças. Então é muito importante que o produtor aí invista nessa cultura, pensando não somente economicamente, mas agronomicamente também, né, Fer? Sim, exatamente, Léo. É de extrema importância, conforme você falou, principalmente quando a gente fala da próxima safra, pensando principalmente em produtividade de soja, e além dessa questão de manejo, de rotação de culturas, a gente está falando também para atender realmente essa demanda. Também temos uma demanda bastante significativa quando a gente considera milho aí no estado do Rio Grande do Sul, vindo do setor da pecuária. Então, assim, é importante sim, é uma cultura muito importante, mas o que a gente acompanha ao longo dos últimos anos, né, Léo? Realmente na safra de verão, a prioridade do produtor brasileiro é a soja, principalmente por essa questão de liquidez de mercado. A gente sabe que tem esse cenário, mas o milho continua sendo uma cultura importante, mas que cada vez mais tem sido cultivada na safrinha. O produtor tem preferido cultivar o milho na safrinha. Em alguns lugares de Mato Grosso, Léo, é importante destacar isso também para quem está nos acompanhando, que muitos produtores fazem essa conta. E, no final, o algodão acaba ganhando do milho quando a gente faz essa questão de rentabilidade. Então, em muitas regiões, claro, onde há condição, o produtor opta, então, pela cultura do algodão lá no estado de Mato Grosso.
Tá certo então, Fernanda. Essas são as informações desta terça-feira. Isso mesmo, Léo. Lembrando que está tudo em destaque na nossa página, todas essas informações detalhadas. Muito obrigado pela tua participação, Fernanda. Até amanhã. Tá certo, Léo. Obrigada. Até amanhã. Bem, nós vamos ficar então com o comentário do José Luiz Tejon Megido neste momento, então. Pode rodar. Olá, amigos. Começou a guerra comercial de uma maneira bem forte. Estados Unidos e China estão agora num embate, né? É praticamente uma guerra nuclear comercial. E a China dizendo que não vai nem comprar soja dos americanos. O ponto é, se o Brasil não se meter em encrencas que não são as nossas, nós poderemos observar este mercado asiático com muito mais profundidade, e não apenas na questão dos grãos, na questão da soja, na questão das carnes, onde efetivamente com o problema da doença suína do rebanho chinês, nós passamos a ter sim uma oportunidade de vender mais. Porém, o que nós podemos fazer é muito mais no campo de novos produtos. Nós temos que diversificar os produtos brasileiros que nós vendemos para o exterior e também diversificar clientes. Obviamente que o continente asiático é importante, a China é o nosso cliente importantíssimo, mas nós poderemos vender sim muito mais leite, muito mais frutas, principalmente as frutas brasileiras. Eu creio que temos um caminho de poder multiplicar por 3, 4, 5, 6 a dimensão das frutas brasileiras a nível do acesso a mercados internacionais, sucos e derivados também da agroindústria. Portanto, nessa guerra comercial, o importante é fazer como a ministra Tereza Cristina me disse. Eu estou indo ao mundo num programa de viagens intenso e o meu objetivo, disse ela, é vender produtos do agro brasileiro para todos os países do mundo. Esse pensamento é o pensamento que a gente tem que ter e muita ação estratégica nesse sentido. Se olharmos todas as cadeias produtivas numa visão de plano de negócios, com certeza nós podemos dobrar, multiplicar por 2 o tamanho do agribusiness brasileiro. E desse jeito, se fizermos isso, poderemos ter uma economia que cresça 4, 5% ao ano. Caso contrário, vai ser muito difícil. Então, enquanto tem uma guerra aí de grandes leões, que o Brasil tenha a inteligência do elefante, né? Fique fora dela e que a gente seja um país neutro para fazer negócio com o mundo inteiro. Até a próxima! Seguimos então com mais informações. Vamos lá. Exportação total de carne bovina mantém ritmo e alcança melhor resultado do ano em julho. As exportações total de carne bovina in natura e processada mantiveram o bom ritmo de movimentação, que vem sendo observado desde o início do ano, apresentando crescimento de 1% em volume em julho, segundo informações do SECEX. No total, foram movimentadas 161.304 toneladas. O que significou um aumento de 1% sobre as 159.121 toneladas registradas em julho de 2018. Em termos de preços praticados, porém, as exportações caíram 6% em relação ao mesmo mês do ano passado, receita de 616 milhões de dólares contra 659 milhões. Segundo a Abrafrigo, os resultados dos 7 primeiros meses do ano continuam sendo francamente positivos. No acúmulo, as exportações chegaram a 990 mil toneladas em 2019 contra 814 mil toneladas no mesmo período do ano. A receita total alcançou 3,72 bilhões de dólares contra 3,32 bilhões de dólares em 2018, um aumento de 12%. Como normalmente o segundo semestre do ano representa movimentações mais expressivas,
a entidade acredita que o setor vai apresentar número muito mais significativo de crescimento este ano, com que o país pode superar a sua previsão de crescimento de 6% para 2019. E o Centro-Sul está, na produção de cana-de-açúcar, está driblando o clima adverso e está processando a mais do que o esperado. Apesar do veranico entre dezembro e janeiro e da concorrência de geadas, ou melhor, da ocorrência de geadas, o Centro-Sul deve apresentar maior rendimento agrícola na safra 2019-20 de cana-de-açúcar, com expectativa de moagem atingindo-se 583 milhões de toneladas. Segundo o levantamento da FC Stone, esta estimativa representa crescimento anual de 1,8% e de 9,1 milhões de toneladas ante a estimativa anterior, divulgada em maio. Em relação ao ATR médio das lavouras, após os níveis recordes na temporada passada, espera-se retração de 1,8% no comparativo anual, finalizando a safra em 135,4 quilos por tonelada, devido à maior umidade nos últimos 12 meses. Espera-se que 79 milhões de toneladas de açúcares recuperáveis sejam processados no ciclo corrente, retração anual de 0,1%. Vamos então com o comentário de Economia e Política com Moisés Cristiano. Olá, amigos da Destaque Rural, tudo bem? Sou Moisés Cristiano. Hoje vim trazer o meu comentário sobre economia aqui. Eu quero começar falando sobre a ata do Copom, que foi divulgada hoje pela manhã. Essa ata é importante a gente acompanhar para saber o que levou o Banco Central, o Copom, a cortar a taxa básica de juros na semana passada a 0,5 ponto percentual. E além disso, quais seriam então os próximos passos aí da autoridade monetária em relação a essa política monetária, taxa básica de juros. Bem, o resultado foi o seguinte: o Banco Central explicou que 3 motivos básicos fizeram com que se promovesse o corte na taxa básica de juros. Temos uma inflação comportada dentro das metas, aliás, abaixo até da meta central, que é 4,25%. Nossa inflação está aí perto de 3,8%, inclusive o mercado espera que feche nisso aí no final do ano de 2019. Além disso, também nós temos uma outra questão, que são as reformas que estão andando. Reforma da Previdência nessa semana, já no segundo turno, também já está andando a reforma tributária. Então são reformas importantes aí que podem promover um equilíbrio fiscal, e isso vai dar uma segurança maior para o mercado de investimentos aqui no Brasil. E a outra questão é que há espaço para crescimento da economia brasileira. Então são 3 fatos aí que mostram que há possibilidade ainda de mais cortes na taxa básica de juros. Tudo depende de que se esses fundamentos que o Banco Central, que o Copom acha importante, vão continuar acontecendo até o final do ano. Lembrando que a expectativa do mercado é que feche em 2019 a taxa básica de juros em 5,25%. O outro assunto é o dólar. Ontem o dólar fechou bastante alto, chegou perto de R$4, e hoje ele está um pouco mais tranquilo, o dólar. O que aconteceu? Ontem tivemos aí um acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e hoje ficou mais arrefecido. O yuan ficou menos valorizado hoje em relação ao dólar, e as ações então do Banco Central chinês fizeram com que o mercado percebesse aí uma percepção de risco menor do que ontem. Ontem, com o fato do acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, tivemos aí uma percepção de risco maior por parte dos investidores. Eles correram para investimentos em mercados com uma solidez maior, como por exemplo Estados Unidos ou outros mercados que não sejam mercados emergentes, e também investimentos como o ouro. E isso fez então com que o dólar ficasse num patamar bastante alto. Hoje não está muito baixo não, Eu estava vendo aqui no meio da tarde R$ 3,97, mas ele está estável em relação a ontem. Também vimos ontem a Bolsa de Valores caindo bastante, hoje já se recuperou 1,5%. Então o que acontece? Analistas dizem o seguinte: se a gente tiver um arrefecimento
da guerra comercial entre Estados Unidos e China, nós podemos ter um dólar bastante valorizado, pode chegar até 4,20. Só que hoje eu estava lendo que Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, falou que as reservas internacionais do Brasil estão bem positivas, estão bem consistentes. O que significa isso? Que o Banco Central vai agir se o dólar chegar num patamar que não é muito aceitável para a nossa conjuntura nacional, tá bom? A expectativa aí para o dólar em 2019, para o mercado financeiro, é R$ 3,75. Essa foi a minha participação, meu comentário econômico para os amigos aí do Destaque Rural Notícias. Eu volto amanhã, abraço e até mais. Obrigado, Moisés Cristiano. Vamos agora com a agenda do mês de agosto. Teremos um curso de manejo e rentabilidade e fisiologia vegetal com o professor Geraldo Chavarria, dia 31 de agosto de 2019, no prédio G3 da Agronomia, no Campus 1 da UPF, em Passo Fundo. O objetivo é um dia de imersão tratando de assuntos práticos da fisiologia. O evento irá tratar do vigor de sementes, água e produtividade, nutrição mineral, regulação hormonal, dentre outros temas relacionados à fisiologia vegetal. Também, no dia 22 de agosto, teremos o Simpósio da Semente, realizado pela Fundação ProSementes em Passo Fundo. Então, estão todos convidados para o dia 22 de agosto, o Simpósio de Sementes da Fundação ProSementes. Essas foram as informações de hoje, lembrando que mais informações você pode encontrar no portal destaquerural.com.br. Lá você encontra informações sobre mercado, clima, culturas como soja, milho, trigo, pecuária e também outras informações. Uma boa tarde a todos, obrigado pela companhia e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry.